Começar a aula de integrais. Então, vamos fazer o teorema hoje, né? Aula de hoje, teorema fundamental do cálculo, a parte 2, tá? Parte 2. A parte 1 era a derivada da função g, né? Que era a integral, né? Uma derivada integral. E a parte 2 é a seguinte. Se f for contínuo, tá? Em AB, então vale o seguinte, né? Integral de AB de f dx, calcula assim, você vai calcular f de b menos f de a, tá? Onde esse f grande é uma função primitiva, da função f pequena. Isto é, tem que satisfazer o seguinte, a derivada da f grande tem que dar a f pequena, certo? Para todo x no intervalo AB, né? Então, se você quer... Então, o que está dizendo esse teorema? Se você está querendo calcular integrais, você precisa saber calcular primitivas, né? Então, isso que está por trás, primitivas, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Então, essa fórmula, ok? Essa fórmula que a gente vai usar aqui para frente. Esquece. Destacar aqui. Então, vamos lá. Vamos dar um... Vamos colocar aqui em cima e vamos colocar exemplos, né? Então, integral de A a B vai dar f de B menos f de A, onde f é primitivo. Tá? Ou seja, tem que satisfazer isso aqui. Tem que satisfazer isso aqui. Tá? Um exemplo, bem simples, tá? Integral de 0 a 1, vou colocar de 1 a 2, tá? 1 a 2 de x ao cubo. Tá, calcule isso. Bem simples, vamos calcular, tá? Calcule essa integral. Primeiro, quem é a função? Quem é a função nessa integral? É x ao cubo, de acordo? Qual é o intervalo onde está definido? X pertence a qual intervalo? 1, 2. De acordo? A, B, beleza? Então, o A é 1 e o B é 2. De acordo? Tá. Quem será uma primitiva? Uma primitiva para esse F. Quem é a primitiva? Quem é a primitiva desse F pequeno? Alguém sabe? X a quarta sobre X a quarta sobre 3. 3 ou 4? Não, 4. 4, né? 4, porque se você deriva, vai dar 4, x cubo sobre 4. Então, esse 4 vai embora e fica x ao cubo, que é a função. Então, essa é a primitiva. Você já calculou a primitiva. Essa aqui.
Tá, então uma vez que você já obteve a primitiva, o teorema diz, basta substituir f em 2 menos f em 1. Tá? F de B menos f de A. Quanto que é f em 2? É 2 elevado a 4 sobre 4, menos 1 elevado a 4 sobre 4. Então vamos calcular isso já. 2 elevado a 4 é quanto? É 16, né? Menos 1 quarto. Isso aqui dá, então, 15 sobre 4. Pronto. Resposta, então, vou colocar aqui embaixo, tá? A integral de 1 a 2 do x cubo é 15 sobre 4. Acompanhou meu raciocínio? Como eu fiz? Tá, vamos fazer mais uma vez, tá? Fique bem claro. Então, pede calcular a integral de 1 a 2 da função x cubo dx, né? Então, você identifique a função é x cubo. Qual o intervalo onde está definida essa função? É 1 a 2. Tá? O intervalo é 1, 2. Para calcular, eu preciso saber a primitiva. Ah, professor, não sei calcular a primitiva. Então, vamos lembrar. Como a gente calcula quando é a função potência, né? Eu adiciono, né, a potência 1 e divido pela potência. Então, x elevado a 4 sobre 4. Isso está certo? Está certo, porque quando eu derivo, eu reobtenho minha função x cubo. Tá vendo? Então, está certo. Essa aqui é uma primitiva. Vou colocar aqui primitiva. Beleza? Primitiva. Então, agora, basta substituir os valores. F de 2, que é 2 elevado a 4 sobre 4. F de 1, 1 elevado a 4 sobre 4. E faço a subtração. Pronto, agora já virou aqui, é simplesmente um cálculo de escola, né? Escola básica. Então, aqui 16, 1 quarto, 15 sobre 4. O que significa esse 15 sobre 4? Qual a interpretação desse número? Qual seria a interpretação? Se a gente faz o gráfico do x cubo aqui, ó. Qual a interpretação desse gráfico? O que está medindo isso? A área. Isso. Esse 15 sobre 4, ele está medindo essa área aqui, ó, delimitada pela curva, pelo 1, essa tracinho aqui, 1 e 2, né? Esse pedaço de área, esse está dando isso, tá? Essa interpretação geométrica desse número. Aqui é fácil desenhar que é x cubo, né? Nem sempre vai ser fácil desenhar, mas... Tá, vamos colocar outro exemplo. Integral de 2 a 4 da exponencial. Calcule. Quem é a função, então? Exponencial. Qual é o intervalo? 2 e 4. Ou seja, o A é 2 e o B é 4. Qual a primitiva? Qual a Elevado a, hum? elevado a x. É elevado a x. É a mesma, né? Por quê? Se eu derivar esse, Encontrar é o próprio exponencial e eu recupero a minha função. Então, esse aqui é a primitiva. É a mesma função. Primitiva. Ou seja, então, para calcular esse número, ou essa integral, né? Basta eu fazer e elevado a 4, né? Que é f de 4, menos e elevado a 2. Então, pronto, essa é a resposta. Usando uma calculadora, eu posso calcular esses valores. Né? Aí, deixa aí. Então, o que significa geometricamente esse número?
Vou fazer o meu gráfico de exponencial, tá? Mais ou menos assim, né? 0. Por aqui ficará 2, né? E por aqui ficará 4. Então, esse número aqui, ó, essa área, né? Justamente esse número. Esse aqui é o gráfico de exponencial. Tá? Muito bem. Tá? Então, beleza, né? Vamos fazer mais exemplos, obviamente. Estou fazendo exemplos muito simples, só para que fique claro. Tá. Uma pegadinha. Um exemplo pegadinha. Ou seja, um exemplo onde você percebe que tem que ter as hipóteses. Quais são as hipóteses do teorema fundamental? Tem que ser contínua. E se não for contínua, o que vai acontecer? Pode acontecer coisas estranhas, por exemplo. Aqui. Vamos calcular isso. Quem é a função? Essa função é essa. Qual é o intervalo? Menos 1 e 3. Quem será a primitiva? Lembra que é assim, tá? Quem é a primitiva desse? Hum? Quem é a primitiva? Alguém sabe? Menos 1 sobre 2x. Menos 1 sobre menos 1. Tem que ser menos 1. É a mesma potência. Ah, talvez desse ser 1. Por quê? Por que menos 1? Porque 2 menos 2 mais 1. Menos 1. Tá? Ok. Perfeito. Então dá menos 1 sobre x. Esse aqui é primitivo. Se eu derivar isso aqui, eu vou obter x menos 2. Vou calcular f em 3 menos f de menos 1. Espera aí um minutinho. Assim. Tá, então vamos f de 3 menos f de menos 1, né? Vamos fazer a conta. F de 3 é quanto? Menos 1 sobre 3, né? Menos 1 sobre menos 1. Estou substituindo, né? Menos 1 sobre 3 menos 1. Ele dá menos 4, né? 4. Negativo. Ó, mas isso aqui está errado. Por que está errado? Olha só. De negativo, né? Mas como assim negativo? A função, essa aqui sempre é maior ou igual que zero, né? A função é sempre maior ou igual que zero, porque é um x ao quadrado, né? De fato, é maior que zero sempre, né? Porque nunca pode ser zero. Então, tem uma propriedade integral que diz, se você integra uma função que é positiva, a integral também tem que ser positiva. E aqui deu negativo. Então, o que está acontecendo? O teorema do cálculo é falho? É ruim? Ou seja, o que está acontecendo? Tem um probleminha aqui. Então, vamos analisar a função. A função 1 sobre x quadrado. Ela é assim, ó.
que está acontecendo no zero? Ele é contínuo ou descontínuo? Descontínuo. Descontínuo, tudo isso. É por isso, porque vai no infinito, né? É por isso que esse cálculo está errado. Aqui, ó. Esse cálculo está errado. Mesmo contando a primitiva, a integral, esse integral não é menos 4/3. Né? Por quê? Porque você não pode aplicar o teorema nesse caso. Porque a tua função tem que ser contínua para ser aplicada. Então, a gente conclui que a integral de -1 a 3, 1 sobre x² de x não existe, tá? Não existe. De fato, uma área infinita, não. Professor, Sim. mas nesse caso ela não existe nesse intervalo. Se eu tivesse pegado outro intervalo desse gráfico, ela poderia existir? Sim, sim. Por quê? Por exemplo, se você pegar onde for contínua, né? Aí existe. Aí existe, porque é contínua. Por exemplo, se eu pegar aqui 1 a 3, aí beleza, vai dar um número. E nessa parte contínua a função. O único problema é no zero. Se você pegar qualquer intervalo que contenha o zero, aí não dá para aplicar. Fora disso, aqui posso aplicar mais para lá, entendeu? Onde for contínuo. O teorema é bem claro, aqui está, né? Vamos lá. Aqui está, o enunciado é bem claro. F contínuo em AB. Então, vale isso. Se não for contínua, não dá para aplicar, e estamos vendo aqui que é falso, né? Não dá, né? Porque aquele é negativo, e de fato teria que ser um número positivo, se existisse, né? Se existisse esse número. Tá bom? Então, essa é uma pegadinha que às vezes aparece nos livros, algum exercício. Aí o aluno, sem perceber, ele vai e calcula a primitiva, faz a conta e acha que está certo, mas isso está errado. Por quê? Porque a função, o domínio, né, da função, é quando x é diferente de zero, né? Não existe em zero, né? Então, como vai integrar -1 a 3? -1 a 3 nem tem existência aqui no zero, descontínuo. Então, não dá. Agora, vamos calcular primitivas, tá? Então, a gente vai definir o que é uma integral indefinida. Indefinida. Aqui a gente não se preocupa muito no intervalo de definição. Tá? Integral indefinida. Então, a gente vai escrever assim, f de x dx igual a f, né? Mais uma constante, onde f grande é uma primitiva de f pequeno. Então, esse tipo de integrais são chamadas integrais indefinidas. Está vendo que não coloco AB? Simplesmente coloco o sinal de integral de uma função. Tá? Então, se eu pedir aqui, calcule qual a integral da secante quadrada? Ou a primitiva, né, da secante quadrada. Então, eu faço assim, aqui a função, qual a função, meu raciocínio é assim. Qual é a função cuja derivada eu tenho secante quadrado? É o seno? Não. É o cosseno? Não. A tangente. Se eu derivar a tangente, o que dá? Isso? Sei. Não lembro, acho que é. É, né? É, ó. Se eu derivar a tangente, me dá secante quadrado. Então é a primitiva.
Então, isso aqui é primitivo. Se não lembra, bom, tem que lembrar, né? Porque senão... Então, esse seria um exemplo. Integral indefinida secante quadrado é tangente. Por quê, professor? Porque derivada de tangente é secante quadrado. A ver, outro. Vamos lembrar. X elevado a 7. Que é a função que eu derivo me dá x elevado a 7. X elevado a 8 sobre 8? Beleza. Muito bem. Mais uma constante, tá? Sempre ser uma constante. Aqui a gente precisa calcular a constante. Ou seja, não, precisa colocar, tá? Colocar, tá? Tá vendo? Aqui coloquei, né? Constante. Ser constante. Sim. Por que preciso colocar? Porque quando eu derivar a constante, dá zero, né? Se eu derivar a constante, dá zero, então eu obtenho x elevado a 7. Muito bem, então seria a primitiva. Então, perfeito. Integral do cosseno. Que é a função cuja derivada dá o cosseno. Pensa assim. Cosseno. Perfeito. Derivada do seno, cosseno. Então, a primitiva, né, do cosseno é o seno. Então, você achou. Quem é a primitiva do seno? Ou seja, agora, você pensa, qual a função cuja derivada eu tenho o seno? Menos cosseno? Menos cosseno, perfeito. Mais uma constante. Se você derivar o menos cosseno, você tem o seno. Concorda? Se eu derivar menos cosseno, mais constante, né? Constante não interessa muito, que aqui dá zero, né? Então, somente vou derivar o menos cosseno. Se eu derivar menos cosseno, bom, o menos sai, né? E derivado do cosseno é menos seno. Vira mais. Pronto. Tá. Estou fazendo minha tabelinha aqui. Se colocar x elevado a n, que é minha primitiva? N é um número diferente de menos 1. Tá? Vamos lá. Elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso, n mais 1, n mais 1, mais 1. Então, você assim vai derivar, vai integrar potência desse tipo. Você vai elevar um expoente e divide pelo expoente. De acordo? Esse é mais simples, tá? Mesmo sendo negativo, tá? Mesmo sendo negativo. Um sobre x. Quem é a função que eu derivo e me dá a derivada de 1 sobre x? É o LN? N. Vou colocar em valor absoluto aqui, por quê? Porque isso aqui pode ser positivo ou negativo, tá? Tá, então, Ln é a primitiva. Tá. Que é a primitiva de a elevado a x, onde a maior que 1, né? Que é a função cuja derivada eu tenho o ax. Bom, é um pouco mais difícil. Isso aqui é LA, mas... Isso é fácil de ver, né? Eu fiz uma conta de derivada desse tipo. Bom, aí deixo aqui como exercício. Então, por que vale isso? É fácil, né? Deriva esse aqui, você vai obter esse aqui. O, cossecante quadrado.
Que é a função que eu derivo e me dá cossecante quadrado? Cotangente? Sim, cotangente. Mas com um negativo aqui, tá? Derivada da cotangente é menos cossecante quadrado. Então, para compensar esse menos, eu multiplico aqui, tá? Secante vezes tangente. Que é a função que eu derivo e me dá secante vezes tangente? Bom, se você olhar nossa tabelinha, né, de derivada trigonométrica, é secante, tá? Se você derivar secante, você tem secante vezes tangente. 1 mais x ao quadrado dx. Qual a função que eu derivo e me dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Alguém lembra? O arco? Tá? Tangente. A derivada da arcotangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tem que lembrar, né? Se eu colocar aqui 1 menos x ao quadrado, raiz. Qual que é a função cuja derivada me dá essa função aqui? O arco, seno. Tá? Seno hiperbólico. Que é a função cuja derivada dá o seno hiperbólico? Cosseno hiperbólico. Tudo bem. Cosseno hiperbólico. Que é a função cuja derivada me dá o cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Pronto, eu tenho minha tabela aí, ó. Ó. Integrais. Definida, né? Tá, então agora vem um exercício mais difícil. Tipo prova, então calcule. Tipo prova, hein? Calcule essa integral indefinida. 3 sobre x quadrado mais 1 menos 2 secante quadrado mais 10 vezes x elevado a 4. Tudo dx. O que acham? Difícil? Fácil? Vamos calcular, tá? Sim. Presta atenção, hein? Vou copiar aqui para... Muita atenção, como eu faço? Igual. Então, primeiro, eu tenho que... como tenho menos, mais, eu posso dividir a integral em várias partes, né? Ou seja, eu posso colocar assim, primeiro integro isso aqui, depois subtraio, integro a secante, secante, né? Duas vezes secante. X. Tá. E mais... Aplica a propriedade, né? Integral da subtração é subtrair integrais, da soma você simplesmente soma. Você separa em 3 integrais. A primeira, a segunda e a terceira. De acordo? Agora,
eu aplico outra propriedade. As constantes podem sair da integral. Tiro o 3. Tiro o 2. Né? Aqui o 10. Também tiro. Integral e fica assim. Beleza? Agora sim, aqui já vem. Qual a integral, qual a primitiva desse? A Então, cotangente. isso, você pensa que é a função cuja derivada me dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Eu já tenho na ponta da língua a arcotangente. Pronto, está integrado. Duas vezes. Agora, quem é a função cuja derivada é secante quadrado? Tangente. Gente, perfeito. E aqui, quem é a função que dá x4? Cuja derivada é x4. Sobre 5. X quanto? 5. Sobre 5. Perfeito. Mais uma constante. Acabou, então. Acabou. Simplesmente aqui posso colocar simplesmente 2, né? Então, pronto. Essa aqui é a resposta. Dessa integral aqui. 3 arcotangente, menos 2 vezes tangente, mais 2 vezes x elevado a 5. Mais uma constante. Ok? Vamos a outro exemplo. Calcule. 1 mais tangente ao quadrado. Real. Bom, aqui, olha só, já não tem mais fórmulas diretas, né? Então, o que que eu posso fazer? Vamos trabalhar nessa expressão. Quando não tem nada a fazer, ou seja, quando você não vê que é imediata a integração, você tem que trabalhar na expressão. Então, vamos lá. 1 mais tangente que? Seno, né? Sobre cosseno. Então, vai ser seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Então, é cosseno ao quadrado, multiplicar 1 é cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado. Quanto que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? Quanto que é? 1. 1. Beleza? Agora, cosseno é secante. Então, secante quadrado. Opa, então agora sim. Olha só, 1 mais tangente quadrado, a gente trabalhou aqui, né? Chegou até aqui. Qual a integral da secante quadrado? Que é a função cuja derivada. Tangente. Tá bom, então. Então, a integral de 1 mais tangente quadrado é tangente quadrado. Tá vendo? Então, a gente trabalhou um pouquinho. No sentido de, não sei calcular isso aqui. Mas, desenvolvendo a tangente, eu cheguei na secante, que eu conheço essa primitiva, eu conheço a tangente. Tá? Então, ficou mais simples, né? Ó? Mas tem que trabalhar, não é direto, não. Mais um exemplo. Calcule. Seno de 2x sobre seno de x. Vamos calcular. Presta atenção, hein? Então, já bate o olho e olha, isso dá para fazer assim de cara? Não. Pelo menos com a tabelinha que o professor deu, não dá. Então, o que que eu faço? Eu busco desenvolver. Então, vamos desenvolver. Como calculo o seno de 2x? Aqui é igual.
Qual a fórmula para o seno de 2x? Alguém lembra? Seno do dobro? É 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x? Isso. Então, vou usar essa fórmula, tá? Como eu não consigo resolver aqui, eu uso o desenvolvimento. Então, aqui é 2 senos cosseno sobre seno. Que eu tenho embaixo o seno de x. O que eu posso cancelar ali? Seno com seno. Tem um 2 aqui que pode sair. É constante, né? Qual a integral do cosseno agora? Que é a função cuja derivada me dá o cosseno. Seno. Seno mais uma constante. Então, pronto, essa aqui é a resposta. Tá vendo? Então, no início eu não sei integrar no início, mas desenvolvendo, aplicando fórmulas conhecidas, eu posso chegar numa função que eu consigo, tá? Integrar. Então, guardaram essa ideia, né? Beleza. Então, agora, eu quero calculo, integral de 1 a 2 de t mais 5t ao cubo sobre t elevado ao quadrado dt. Então, vamos fazer isso. Agora está definida, né? Tá, então, primeiro, o que eu faço? Vou calcular quem é a integral indefinida, ou seja, a primitiva. Aqui não tem problema, porque a função é essa função, e t simplesmente não funciona quando t é diferente de zero. Mas aqui estou trabalhando no intervalo 1 a 2, então está tudo certo para aplicar o teorema. Beleza? Então, vou calcular esse aqui. Qual a primitiva desse? Como calculo esse? Não sei, né? Então, tenho que desenvolver. O que eu posso colocar ao quadrado, né? Então, vou fazer assim. T, presta atenção, hein? T ao quadrado, 5, T ao cubo, T ao quadrado. Ou seja, mandei dividir tanto em T e tanto T ao cubo. E depois, isso aqui é T elevado a menos 1 mais 5T. De acordo? Agora, eu posso dividir em duas integrais. E como é constante o 5, pode sair. De acordo? Agora, qual é a primitiva desse t elevado a menos 1? Logaritmo de t. Isso, ln de t. Mais valor absoluto. Mas como a gente está no 1, 2, é positivo, né? Então não vai ter problema. Vou colocar ln. E aqui, qual a integral de t? T ao quadrado sobre 2. Perfeito. Então essa é a primitiva. Agora, esse aqui é meu f grande de t. Então vou calcular aqui, ó. F de 2 menos f de 1. Sendo que meu f é esse aqui, tá? F de t. ln de t mais 5t ao quadrado sobre 2. É, mais uma constante, mas sem constante não interessa aqui, porque vamos subtrair, vai embora, né? Tudo bem. Então, vamos lá. Tá, então, eu preciso subir... Vou copiar aqui, né? Porque senão vai dar problema. Vou copiar aqui, ó.
De 1 a 2, né? Igual. Tá. Agora sim. A gente obteve f grande de 2 menos f de 1. Beleza? Então, vamos substituir f de 2, ln de 2, mais 5 meios, 2 elevado ao quadrado, menos f de 1, L de 1, menos 5, ou mais, né? 5 elevado a 1 ao quadrado. Aqui dá N de 2, mais aqui dá 2 ao quadrado é 4, 20, 10, né? Menos, N de 1 é 0, né? Aqui dá 5 sobre 2. Pronto, dá esse número, que é um número, né? Ln de 2 mais 20 menos 5 é 15. Pronto, o número aí. Essa é a integral. Seria uma espécie de área dessa função. Não sei como essa função é, aí o gráfico é mais difícil, né? Mas eu sei calcular. Beleza? Então, com isso, a gente já termina essa parte, né? Agora, a gente tem que se preocupar nas aplicações. O que vem agora pela frente? Vou explicar rapidinho, né? A gente vai querer calcular áreas, tá? Entre duas funções, assim, né? Por exemplo. Áreas. Essa aqui é a função g ou f, né? G. Que é uma função f. Vou querer calcular a área que fica entre duas funções, ou seja, a integral de a a b f de x menos g de x, né? Dx. Como vou calcular? Vou tentar calcular primitivas, né? E calculando primitivas, vou calcular essas áreas, né? Vou fazer uma lista que eu vou entregar na quarta-feira, tá? Para vocês, sobre essa parte, né? Então, tem dúvida sobre a lista 8, né? Acho que é 8, né? Vamos encerrar por aqui, se não tiver.